Bom dia, queridos. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 13 do meu livro, Pregando as Escrituras, cujo tema é o sermão textual. James Braga, que é quem eu tenho usado basicamente para definir os tipos de sermão, do seu livro Como Preparar Mensagens Bíblicas, aliás, seu excelente livro, define assim um sermão textual. É aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de um breve trecho da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Ainda uma definição interessante dada por Hernandes Dias Lopes, que define assim o sermão textual. O sermão textual é essencialmente o mesmo que o expositivo, mas empregando uma passagem mais curta das Escrituras, geralmente apenas um versículo ou uma ou duas sentenças. Nas aulas de pregação que costumo ministrar, para efeitos práticos, a gente define o sermão textual como um sermão baseado numa passagem de até 5 versículos. A depender do tamanho dos versículos, até de 6 versículos, pode ser o caso, como alguns alunos pedem. Professor, eu gostaria de fazer um trabalho, de fazer um sermão sobre essa passagem, mas são 6 versículos. Não, tudo bem, pode fazer uma passagem pequena, enfim. E um sermão expositivo, por assim dizer, de 6 a 15 versículos, para trabalhar em sala de aula. Tá? Mas um sermão textual é aquele que se baseia em uma pequena passagem da Bíblia, e aquela passagem será pregada. Um versículo, parte de um versículo, uma linha de sugestão, como Braga disse. E é interessante também, nesse mesmo capítulo, capítulo 13, eu trago a informação do livro A Importância da Pregação Expositiva para o Crescimento da Igreja. Acredito que esse livro mudou de título para o título Pregação Expositiva, simplesmente Pregação Expositiva, do Hernandes Dias Lopes, que ele fala que dos sermões encontrados de Spurgeon até hoje, né, dos sermões que foram preservados, quase 70% dos sermões de Spurgeon eram com base em um versículo ou parte de um versículo apenas. Então veja só, que coisa bacana, né? O grande pregador, o príncipe dos pregadores, como é chamado ainda hoje, pregava a maior parte dos seus sermões em apenas um versículo, o que hoje seria categorizado como um sermão textual. É muito possível que a gente consiga extrair lições preciosas, contextuais, fiéis às Escrituras e relevantes para a igreja, para o público a quem a gente vai pregar, com base numa pequena passagem das Escrituras. Afinal de contas, as Escrituras são riquíssimas. E ao longo do livro, ao longo desse capítulo 13, eu ofereço depois das definições, enfim, vários exemplos de sermões expositivos, sermões textuais, melhor dizendo. As boas atitudes do rei Josias, baseado em 6 versículos, né? 1 Reis, capítulo 13, verso de 1 a 6. É claro que depois tem mais coisa, né? Aqui também eu pus a introdução, pus a conclusão, para ajudar aqueles que estão querendo elaborar seus sermões. O exemplo dos fiéis, baseado em 1 Timóteo 4,12. Eu quero dizer para vocês que todos esses sermões aqui são meus, tá? Todos os que estão disponíveis no livro são de minha autoria e foram por mim pregados. Alguns mais de uma vez, inclusive. Muitos mais de uma vez. Um sermão aqui também baseado em 2 Crônicas 7, do 12 ao 14, sobre avivamento. O tema: avivamento no povo de Deus. Avivamento no povo de Deus. E aí, com subtópicos, com informações históricas, um sermão completo. Efésios 4, do 11 ao 14. Cristo está presente na organização da igreja. Um sermão com 4 pontos principais e muitos subtópicos, enfim. Recomendo você adquirir essa obra. Uma nova remessa está para chegar. Entre em contato e adquira e aprenda a pregar um pouco mais, um pouco melhor. Todos nós temos o que melhorar. Todos nós. Apenas o Senhor Jesus não tinha o que melhorar.
mesmo assim ele teve que aprender. A Bíblia diz isso, né? Como ser humano normal, ele teve que aprender a andar, a falar, enfim, a estudar e a fazer tudo na vida. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima.